Davi mata Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículos 1 e 51. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês, mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo." Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: "Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus." Na manhã seguinte Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: "Olhem para ele! Escutem o seu desafio! Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto." Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: "O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo?" Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: "O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha." "O que foi que eu fiz agora?" perguntou Davi.
Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado. E ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dado. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe.